Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e hoje aqui comigo temos ele, o sempre animado, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Não tá tudo bem, eu tô completamente perdido, cara. Eu fui procurar aqui o feed do Midcast e aí caiu no outro feed aqui agora. Eu acho que clonaram o feed do Midcast. Não tem os programas aqui. Acho que alguém se aproveitou da grande difusão que é o Midcast, o grande acesso que a gente tem e fez alguma brincadeira hacker aqui. Será que foi o mesmo lá do Connect SUS, cara? Mas não foi efeito hacker não, Rodrigo. Agora o Midcast tem um feed único e exclusivo para as paródias do Midcast Política, cara. Então, se você está aí no seu tocador de podcast ouvindo esse diálogo que nós estamos tendo aqui, exceto no Spotify, porque o Spotify barrou a gente lá, você pode procurar aí por paródias Midcast Política e vai ter um feed, nesse momento que a gente está gravando aqui, com 45 paródias. Você tem noção que a gente já gravou 45 paródias só em 2021, Rodrigo? Cara, eu tenho. Quer uma curiosidade, assim, pra você que baixou esse áudio, não sabia o que... Uma curiosidade. A gente tem uma conta muito errada de paródias, porque, de acordo com as minhas pastas de paródia, esse ano foram 47. Mas a gente tem 45. Onde é que estão as outras duas? Que mistério é esse? Tem duas paródias perdidas nos tempos aí, cara. Cara, verdade. Fora a contagem da paródia 100, né? Porque a gente já tinha passado de 100, aí voltou, recalculou, tá parecendo o governo recalculando a taxa de desemprego, né, cara? Pois é, teve episódio que a gente lançou duas paródias de uma vez. Foi, né? Que teve a do Deixa a Vida Me Levar e do Pablo, como é que é? Homem Não Chora, né? Nesse episódio eu lembro que teve duas. Mas então é isso, tinha sempre aqueles 2, 3 ouvintes que toda semana mandava lá no Twitter, no @podcastmid, falando assim, quando que vai ter uma playlist só com as paródias do Midcast? Como não dá pra botar como criador, né, no Spotify, né, a gente sendo artista, com gravador e tudo mais, a gente teve essa ideia de criar esse feed só com as paródias, sendo ali os episódios do podcast, então você pode baixar, escutar na sequência do jeito que você quiser, todas as paródias desse ano do Midcast, exceto pelo Spotify, como eu já disse, barrou a gente aqui, então tá no Apple Podcast, no Podcast Addict, no Castbox, só procurar, adicionar, e você consegue escutar mais uma vez todo o nosso desafino, né, cara? E assim, pra quem usa agregador então, e vai ter mais facilidade de ouvir, né, porque no Spotify não vai caber, não tem como. Então você que usa agregador e você conhece aquela pessoa que só usa o Spotify e não tem acesso ao feed de paródias, sabe o que você pode fazer? Você pode usar essa ferramenta mágica do agregador de podcast, que é baixar o MP3. Quando você clica para baixar o MP3, ele fica no seu celular. Então você pode encaminhar esse MP3 para as pessoas que só escutam pelo Spotify e começar a encher o WhatsApp, o Telegram da pessoa de MP3 com paródias do Midcast. Exatamente, perfeito, cara. Manda e fala assim, escuta isso aqui. E aí, Rodrigo, aproveitando que a gente tá aqui fazendo esse extra no feed aqui do Midcast, para divulgar o nosso feed de paródias, qual foi a paródia que você mais gostou de fazer esse ano? Lembrando que o Rodrigo é o autor da maioria das paródias nesse ano aqui de 2021. Eu não tenho a quantidade, mas com certeza a grande maioria. Cara, eu não sei. E eu vou explicar por que eu não sei. Eu tô com o feed de paródias aqui aberto. E uma coisa que deu pra reparar é que eu não reconheço as paródias pelo título que você inventa. E não adianta dizer que, nossa, quando eu componho as paródias eu não coloco o título, porque você também não coloca. Quando a gente tá gravando as paródias, quando tá na pauta do programa, a paródia não tem título, é o título da música original que tá lá no link, né? Verdade. E o Vitor inventa os títulos das paródias depois, então 100% dos títulos de paródias do Midcast foram idealizados pelo Vitor. E eu não consigo reconhecer, algumas delas eu até reconheço. Xandão's The Law, clássico, né, cara, desse ano. Xandão's The Law. Minha preferida. Xandão's The Law. Cara, das que eu fiz esse ano, você não perguntou, mas eu vou dar minha opinião aqui. Eu gosto muito do Samba Enredo, que foi, sei lá, o terceiro episódio dessa temporada, que é o Abraço Centrão, que é o Samba Enredo daquele clássico do Salgueiro, né? Explode Coração, que na verdade não é Explode Coração, é Peguei uma Ita no Norte, né? E eu gosto muito também, cara, da que a gente fez de
do Bros. Sim. Qual foi o nome que eu dei? Eu nem lembro o nome que eu dei. Prometida lá, da música Prometida. Isso. Eu não lembro o nome da paródia. O título da paródia eu não sei. Pare em todo mundo. Pare em todo mundo é o título da paródia. Essa também eu fiquei orgulhoso de fazer. E essa última também, a Mendonça, que foi... Cara, das suas, com certeza essa última, ela bateu mais forte no meu coração. E eu não sou um fã de Roupa Nova. Não sou. Não tô dizendo que Roupa Nova tem que ser cancelado, gente. Que tem que parar de ouvir Roupa Nova. Eu só não sou um grande fã. Tem 4, 5 músicas ali que eu acho muito boas, principalmente por conta das novelas onde estavam. Sim. Mas o fato é, ao compor essa paródia, você tornou essa música mais complexa. Porque você encarnou um poeta, ou vários poetas, você encarnou Fernando Pessoa. Todos os heteronômios estavam ali pra você conseguir construir essa letra. Eu achei rica, eu achei complexa, eu achei ritmada, eu fiquei encantado com o que você compôs em Mendonça, que é essa última lançada. Pô, muito obrigado, cara. Vindo de você, assim, o nosso grande autor de paródias aqui. Xandãos The Law, pra mim, é a minha preferida que você fez esse ano. Assim, sensacional. A atuação de vocês cantando, você, Diego e Adi, ficou fantástica. Mas a primeira do ano, Nem Baleia, Nada de Lira, que eu acho que foi a paródia que mais encaixou todo mundo cantando, assim, no ritmo, a edição. Cara, eu achei que ficou muito redondinha. É uma paródia que eu gosto muito também. Sabe, enquanto você tava procurando aí, sabe o que eu acho engraçado? Que a gente reparou que ontem, no sábado, a gente tava assistindo o programa do Mion na televisão e tem aquela competição, né? Meio qual é a música ali, que toca alguns acordes lá e é pra você adivinhar. E eu adivinhei uma música, que por sinal era essa que foi a primeira paródia do ano. E eu adivinhei, óbvio, porque teve a paródia. Então as músicas que eu consigo adivinhar são aquelas que a gente fez paródia porque tocou um acorde e eu lembro. Eu também, às vezes, só lembro da música. As músicas que a gente grava, eu só consigo cantar paródia depois, cara. Isso é um fato, quando toca em qualquer lugar. Mas teve uma sua que eu gostei bastante também, que foi o Terceira Via Chora. Também é uma paródia muito boa. Cara, eu acabei de lembrar aqui que você compôs Instala CPI também, que foi um grande hit. Do Inaraí, né? Do Inaraí, cara. Exatamente, cara. Cara, tem uma que eu também gosto muito, Zé Gotinha de Novo, que é do Sinais de Fogo, né? Que é de Sinais de Fogo. Nossa, essa é muito boa. O Diego, então, ele tá muito bem nessa paródia cantando, cara. Foi uma música que o Diego, ele começou a compor essa paródia, se eu não me engano. Ele compôs a primeira parte da paródia e depois eu fui lá tentar estragar. Enfim, cara, tem muita coisa boa. Tem o Senado Encrencou também, que é muito... Cali também é muito boa. São muitos hits, 45 paródias. Eu vou te dizer que tem uma aqui, já que isso foi tópico do grupo de discussão recentemente, eu gosto muito do resultado de O Peito Dói, O Mundo Gira. Sim, cara. Que foi baseado na Motoboy Delivery do Tchê. Essa é uma das que eu gosto também, cara. Eu passei na frente de um boteco aqui outro dia, tava tocando a original e na minha cabeça veio a paródia. Muito bom, cara. A gente já tá gravando aqui há quase 10 minutos. Acho que já deu pra divulgar. Acho que os ouvintes já entenderam qual era a ideia aqui, né? Nesse áudio. Mas pra repetir, existe um feed. Nesse feed tem paródias, só paródias. Ele não é o feed normal dos programas. Então, pra quem for divulgar ou pra novos assinantes, tem que prestar atenção nisso. Se for assinar só o feed Paródias Midcast, só vai receber as paródias, o que é muito bom. Agora, se assinar o feed normal do Midcast, aí você tem semanalmente um programa de 1h30, 2 horas, muito agradável, no qual a gente fala sobre as coisas boas da vida, a gente traz notícias positivas para o seu enriquecimento espiritual. Exatamente. E um adendo que em cada episódio desse feed de paródias tem a letra da música lá na descrição e os links pro episódio, né, original, o episódio completo. Então tá bem legal. E você que pedia essa playlist para você escutar, divulga, faz esse favor, porque deu trabalho fazer isso. A gente gosta de ter trabalho além do que a gente já tem. Então agora, além das paródias continuarem no episódio normal, lá como a gente sempre faz, elas também vão ser colocadas à parte nesse feed para quem quiser ficar lá escutando as paródias e relembrando e desgraçando a cabeça mais um pouco. Pois é, não, aula de informática aqui, gente. Importante, porque você que usa agregador, muita gente usa agregador e não conhece todas as funções do seu agregador. Sim. A maioria dos agregadores bons hoje, e tem muitos, como o Podcast Addict, por exemplo, você tem muitas opções. Você pode
pode baixar o MP3, que é o que a maioria das pessoas faz com podcast, porque o arquivo é grande, ou você tem a opção de fazer o streaming também, de você colocar para ouvir como streaming e ouvir na sequência. Então você pode no seu agregador, por exemplo, definir aquilo tudo como uma playlist de 45 paródias e colocar para tocar como streaming. Ainda mais se você estiver em casa, com som nas alturas, conectar o seu celular na televisão e deixar a vizinhança inteira ouvir as paródias, vai tocar como uma playlist contínua. Você pode baixar o MP3 para espalhar por aí para quem ainda não conhece, que também é uma ótima ideia. Exatamente. E vou dar números aqui, ó. As 45 paródias ocupam 100 megas de espaço no seu celular ou no seu computador, caso queira baixar. Então, não é muito, né, cara? É tranquilo, 100 megas para 45 paródias, tá muito bom, cara. Muito bom mesmo. É isso então, Rodrigo. Fechamos aqui esse aviso. Importantíssimo esse aviso aqui. Cara. Você falou 100 megas, eu fiquei lembrando do primeiro MP3 que eu comprei. Que ele era de 128 megas. Olha só, cara. O primeiro MP3, 128. Isso foi quando? Cara, foi no início dos anos 2000. Então, lá já caberia todas as paródias desse ano do Midcast. Lembrando que ainda tem na próxima semana, que a gente ainda nem fez, que também vai estar lá no futuro, cara. Então a gente não precisa fazer Midcast Greatest Hits esse ano, né? Porque, pô, já tem um feed com todas as paródias ali pra pessoa escutar como ela quiser, né, cara? Acho que não precisa fazer um especial, né? Não. Inclusive, se quiser compartilhar com a gente no Twitter, se grave ouvindo as paródias, grave um videozinho de você ouvindo as paródias, tira uma fotografia de você ouvindo o nosso feed de paródias e posta e marca o Midcast lá. Exatamente, lá no Twitter ou no Instagram, @podcastmid. E ainda tem um último adendo, Rodrigo. Imagina só, a gente aqui, né, tem os 10 ouvintes, né, que agora eles vão multiplicar a palavra, né, e vão passar para cada vez mais pessoas as paródias. Se todo mundo baixar ao mesmo tempo 45 episódios, a gente vai bombar em downloads e tá arriscado ir lá pro topo do ranking da Apple Podcast e de outros lugares, entendeu? Do Spotify não dá porque o Spotify barrou a gente. Mas fica uma ideia também aqui pros ouvintes em massa, mesmo que você não vá escutar as paródias, assina o feed, baixa tudo, dá bastante download pra gente e vai escutando se você quiser, porque tá arriscado a gente dar um salto lá no ranking, cara. Até como novidade. Que ideia! Tá, a pessoa tá ali fazendo nada, o celular tá parado lá, deixa o seu celular tocando paródia no stream do seu agregador lá, ó, vai tudo contabilizar pra gente. Exatamente, cara. A gente não vai ganhar financeiramente, mas vai ganhar posição no ranking, cara. Tem o risco, claro, né, do feed de paródias, ele começa a se tornar mais importante do que o feed do programa, as pessoas reconhecerem o Midcast mundialmente como um podcast que só publica paródia. Exatamente. É tipo o Casimiro, né, que ele tem o canal dele de corte, que tem, sei lá, 1 milhão de inscritos, e o canal dele mesmo tem, sei lá, 200 mil. A parte de corte ficou muito maior. Aliás, Casimiro podia vir gravar um dia aqui com a gente, cara. Você conhece o Casimiro, Rodrigo? Já viu o vídeo dele? Cara, não. Porque, assim, eu não consumo YouTube, né, cara? YouTube não consumo YouTube. Por isso que eu gravo podcast, eu escuto podcast, porque a gente não precisa ficar lidando com imagem. Mas podcast não é só ter uma câmera, um microfone pra fazer um podcast? Um estúdio em São Paulo com microfones que custam 10 mil reais. Exatamente. E várias câmeras, né, com uma ilha de edição e tudo mais. Bom, Rodrigo, acho que a gente, como sempre, tá falando muito, ó, já tem quase 15 minutos de gravação. Vamos fechar por aqui. É quase um conteúdo extra, né, cara? Então, beleza. Ouvinte, paródias, Midcast, política em todos os tocadores, agregadores de podcast, exceto Spotify. Ajuda a divulgar, a piramidar, pra gente chegar no topo aí, sei lá, cara. De topo. Alguma coisa, cara. A gente quer chegar no topo, não importa do quê. Podia ter uma categoria, né? Podcast de paródia. Acho que a gente ia estar bem ranqueado nesse aí, cara. O único. Exatamente. Então é isso, ouvinte. Valeu. Valeu, Rodrigo, em pleno domingo aqui, abrindo espaço na agenda do seu descanso aí pra gravar esse adendo. Então, baixem as paródias do Midcast, ouçam bastante e continuem ouvindo o Midcast tradicional no seu feed também. Semana que vem, último episódio da temporada do Midcast Política, certo? Talvez, exatamente. mistério. Exato. Valeu, abraços! Valeu, gente. Falou.